Bem-vindos ao Círculo Esotérico Despertar da Consciência. Essa é a continuação da instrução da Lei da Vibração, que está disponível lá no YouTube e no Spotify. Mas essa etapa da instrução ela vai ficar aqui na academia, exclusiva para quem é membro do Círculo, ok? Pessoal, antes da gente iniciar, eu quero frisar o seguinte: nós aqui do Círculo Esotérico Despertar da Consciência, a gente preza muito pela fundamentação das coisas. Nós acreditamos que ao entender a mecânica por trás de determinado assunto, se torna muito mais fácil e consciente que a gente opere essa ferramenta ou determinada coisa na nossa vida. Vou dar um exemplo. Existe uma máxima que diz assim: todo mundo que entra na academia, a maioria desiste. E por que desiste? Porque não entende o fundamento daquilo que está sendo feito, praticado. Então, a pessoa ela vai para a academia, chega lá, um professor monta uma tabela de treinos e fala: ó, você tem que fazer isso. Se a pessoa fica só repetindo aquilo que está ali e não entende o que tem por trás daquilo, aquilo vai cansar. Quando a motivação acabar, não vai existir disciplina para continuar, porque a pessoa não entende o propósito daquilo, não entende a mecânica por trás daquilo. E qual que é a mecânica por trás daquilo? É a pessoa entender que a hipertrofia é necessário microlesões nas fibras musculares. E aí quando ela vai para casa, ela precisa dormir bem, porque o corpo dela vai regenerar aquelas fibras, construindo mais fibras para deixar aquilo ali mais forte. Porque ele percebeu que foi rompido, então ele fortalece acrescentando mais fibras. Então quando você entende que é assim que funciona, quando você estiver fazendo um exercício, você está consciente de que o movimento que você está fazendo, você coloca o teu pensamento naquele músculo específico que está sendo trabalhado e você gera a intenção e manifesta de fato um movimento que vai causar a microlesão para então você chegar no objetivo que você quer. As pessoas elas vão e só repetem as coisas sem entender essa mecânica. Então uma hora perde a graça. Entende? Mesma coisa, como que musculação emagrece? Emagrece porque existe um gasto de energia toda vez que você faz força. Então você está queimando calorias porque o seu corpo está consumindo energia do teu corpo. Caloria é energia, então ele está consumindo as calorias do teu corpo para que seja possível você executar aquele movimento. Então entende que é necessário entender o fundamento, a mecânica por trás das coisas para que faça mais sentido? Então aqui não é diferente. Então se você chega para uma pessoa, aliás, a gente defende, não vou dizer, não é bem defende, mas, por exemplo, nós aqui queremos que vocês, se a instrução faz sentido para você, a gente não quer que você seja aquele tipo de pessoa que somente fala, que quer vencer por narrativa. Ah, não, é necessário elevar a frequência. Ah, nós entendemos, não, porque tudo é padrão vibratório. Tá, aí se uma pessoa um pouco mais curiosa te pergunta, tá, mas o que é frequência? Ah, a frequência é o seu jeito de ser, sabe? Então, a gente não quer, a gente acha que isso não é evoluir. Isso é papagaio de pirata. Você fica repetindo, aquela coisa pode até fazer sentido para você, mas não faz de um sentido consciente. Então, por isso que nós nos consideramos investigadores das forças da natureza. As forças do Criador manifesta da natureza. Vamos entender isso. Então, por isso que na primeira parte lá, e é nessa também, a gente fala um pouquinho sobre ciência, sobre física, porque tudo é Deus. Se a gente não entender qual é a mecânica do Criador e a sua natureza, a gente se torna mais um papagaio de pirata e um dia a gente pensa na frequência, outro dia a gente não pensa. Agora aqui não, aqui nós vamos entender. Este é o propósito do Círculo Esotérico Despertar da Consciência, tá? Por isso nossas instruções são bem densas. E ainda assim é só uma pontinha de iceberg, porque nós não temos nem tempo, nem condições de estruturar cursos profundos aqui de N temas, tá? Então vamos lá, vamos agora continuar a nossa instrução sobre a lei da vibração. Então, fazendo um revisional rápido, nós vimos na instrução que está lá no YouTube sobre as ondas eletromagnéticas que possuem comprimentos e amplitudes diferentes e que através do tamanho de uma onda você consegue medir uma frequência, tá? Então isso foi visto lá. Quem não viu e está vendo essa aqui antes de ver aquela,
Volta, pausa e vai lá naquela instrução, tá bom? Bom, já que nós já entendemos o que é uma onda eletromagnética e o que é frequência, agora a gente vai entender um pouquinho sobre as cores. E por que nós temos que entender sobre as cores? Porque para depois a gente entrar na questão das emoções e padrões vibratórios e níveis de consciência, vocês vão precisar estar entendidos do porquê as cores são as cores que são, né? Então, vamos começar. Origem das cores. Todas as cores, elas partem de uma luz branca. Tá? Todas as cores estão dentro da luz branca. E como é que nós sabemos disso? Graças a um cara chamado Isaac Newton. Este homem fez um famoso experimento, né? Todo mundo viu isso na escola, que é o experimento do prisma de cristal, onde ele deixou com que um único feixe de luz de fora, luz solar, entrasse, atravessasse o prisma e gerasse esse efeito aqui, tá? Esse efeito conhecido aí, né, são as cores do arco-íris, né? Então a gente tem aqui o lilás, a gente tem o magenta, o azul, o ciano, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. São as cores do chamado espectro visível. Então, a luz branca é a mistura do que chamamos de espectro visível. Ok? Luz branca ou luz solar, que a luz do sol é branca, tá? Ok, espectro visível. Qual é esse espectro visível? Nós vamos pintar ele aqui, porque a gente vai precisar, tá? Então, ele começa aqui no vermelho, laranja, amarelo, verde, é o ciano, né? Ciano, azul e, por fim, o lilás. Ok? Então, esse é o espectro visível. Então, lembrando que isso aqui são ondas eletromagnéticas, tá? Eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas que são possíveis para o olho humano visualizar. Por isso é chamado espectro visível, tá bom? Agora, ondas eletromagnéticas, nós entendemos na última instrução, na primeira parte, que elas se diferenciam, né? Elas se diferenciam. Como? O que diferencia uma onda eletromagnética? Seu comprimento. Seu comprimento de onda e sua frequência. Então existe uma diferença aí, a gente já volta nesse assunto aí, tá? Bom, as cores nada mais é do que ondas eletromagnéticas que o ser humano é capaz de ver, de visualizar, ok? Por isso chamado espectro visível. Mas não existe só esse tipo de onda eletromagnética. Existem outros tipos de ondas eletromagnéticas. E eu vou passar eles para vocês para a gente falar um pouquinho por cima, mas mais para que vocês entendam a origem de tudo, tá? Então, existem outros tipos de onda eletromagnética. Nós temos... Deixa eu fazer um... Nós vamos ter
ondas de raios gama, é um tipo de onda eletromagnética. Nós vamos ter raio X, nós vamos ter ultravioleta, não vai caber todos aqui, violeta. Aí depois do ultravioleta vem o espectro visível. Passamos do espectro visível, nós vamos ter as micro-ondas. E depois a gente vai ter as ondas de rádio. Apenas rádio. Aqui raios gama e aqui rádio, tá? Onda eletromagnética, nós entendemos que se diferenciam pelo seu comprimento de onda. Então, umas têm um comprimento maior, quanto maior o comprimento da onda, menor a sua frequência. Quanto menor o comprimento da onda, maior a sua frequência. Certo? Então, se nós temos de raios gama a rádio de ondas, cada estágio desse aqui, a onda se comporta de uma maneira. Então, vamos imaginar que enquanto raios gama está vibrando, aliás, tem o seu comportamento de onda assim, bem unido, ondas de rádio já vai ser assim, tá? E isso vai aumentando, né? Conforme essa linha aqui. E nós temos o espectro visível, que a gente já vai entender o comprimento de onda do espectro visível, tá? Então isso aqui só para vocês entenderem que a luz, que é a mistura de todas essas cores do espectro visível, ela é nada mais, nada menos do que ondas eletromagnéticas, que faz parte dessa categoria de ondas aqui, ok? Desses tipos de onda. Então, por exemplo, raio-x, quando você vai fazer o exame de raio-x, o seu corpo ele é penetrado pela onda de raio-x. Por isso que consegue tirar uma foto de dentro do teu corpo. Então é tão rápida a velocidade, a frequência do raio-x é tão rápida que atravessa o nosso corpo. É capaz de atravessar nosso corpo, tá? Diferente da luz visível. A luz da vela não atravessa nosso corpo. Então ela está num padrão vibratório maior do que um raio-x, tá? Mas continuando. Bom, se as ondas eletromagnéticas, elas se diferenciam aí pelo seu comprimento e a sua frequência, isso é resultado, aqui no experimento do prisma, que cada cor tem um desvio diferente. Esse desvio é o que está no desenho, tá? Então, cada cor, ela tem um desvio diferente. Uma foi para lá, uma foi para cá, tal. E aqui elas se separam. Então, esse desvio, ele é fruto da separação. Da luz branca. Ok? Bom, entendemos a origem das cores? Espectro visível? Beleza. Só que eu comecei falando sobre a luz. E a origem da luz? De onde vem a luz? Na instrução anterior, nós falamos do átomo. Então, deixa eu colocar aqui assim, ó. Origem. Eu não sei como que vai ficar isso aqui. Você vai, enfim, tem que acompanhar para não se perder também, porque a gente vai amontoando informações aqui. Então, origem da luz. Por cima aqui para vocês, nós temos o átomo. O átomo, em seu núcleo, ele tem os prótons, que carregam energia positiva, como nós vimos, e os nêutrons, que possuem energia neutra. Este é o núcleo de um átomo. Um átomo, ele possui em sua órbita, vou fazer assim para ficar fácil de entender, os elétrons, que têm cargas negativas. Os elétrons
fazem um movimento chamado de salto quântico. O que é o salto quântico? Toda vez que ele troca de órbita, isso aqui é a órbita, né? Então aqui ele está dentro dessa órbita. Quando ele vai para outra, então quando ele faz isso daqui, ó, e vem para cá, é o chamado salto quântico. Quando ele faz isso, ele absorve mais energia do que ele já tinha, tá? Então ele absorve mais energia quando ele está aqui. Só que ele volta também. E quando ele volta, ele precisa liberar essa energia. Então, na volta, ele libera a energia extra que ele absorveu. Essa energia extra que ele libera é chamada de fóton. E o fóton nada mais é do que a partícula elementar que constitui a luz. Vou pôr aqui só a luz. Então, o elétron, ele tem esse movimento natural de trocar de órbita, que é chamado de salto quântico. Quando ele faz isso, ele absorve mais energia do que ele já tem. Só que quando ele volta, ele precisa liberar essa energia extra. E aí, quando ele libera essa energia extra, ele libera em forma de partícula. Ele libera em forma de fóton. Fóton é a partícula que constitui a luz, tá? Então, recapitulando desde a instrução anterior, o átomo é feito de energia. Tudo é feito de átomo. Por quê? O átomo é a unidade básica fundamental da matéria. Então, logo, tudo é energia. Então, isso aqui que eu acabei de explicar para vocês está acontecendo agora. Está acontecendo agora, dentro de nós. Em todo lugar, a todo tempo. Ok? Beleza. Vamos adiante aqui. Agora, vamos voltar para o espectro visível da luz. Então, eu vou colocar aqui para mostrar para vocês essas ondas. Cor e comprimento. Cor e comprimento. Então vamos lá. Eu vou pintar tudo de uma vez. Então aqui a gente tem vermelho, de novo. O laranja. Amarelo. Beleza. As cores são ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas se diferenciam pelo seu comprimento de onda. Então, a cor vermelha, quando manifestada lá no prisma, ela tem um comprimento de 625 a 740 nanômetros. Nanômetro é o bilionésimo de metro, tá? Então isso daqui é a cor vermelha. Este é o comprimento da onda da cor vermelha. Então, ou seja, quando esta onda está passando por aqui e surge a cor vermelha, significa que essa onda tem este comprimento de ponta a ponta, ok? Já na cor laranja, nós vamos falar de 590 a 625 nanômetros. 565 para o amarelo, 565 a 590 nanômetros. Na cor verde, 500 a 565 nanômetros. No ciano, 485 a 500 nanômetros. Azul, 440 a 485 nanômetros. E no lilás, 380 a 440 nanômetros. Vocês lembram nessa instrução que eu disse? Quanto maior quanto maior o comprimento da onda, menor é a sua frequência. Então, quem tem comprimento de onda maior aqui? 620, o vermelho, né? O vermelho tem onda maior do que o lilás. Ou seja, a frequência da cor vermelha é muito mais baixa do que a frequência da cor lilás. Tá? Então aqui tá do menor para o maior, ok? Agora, como é que a gente calcula a frequência, né? Eu vou mostrar para vocês como se calcula a frequência, mas de um modo assim mais direto, né? Porque nós não somos físicos, nós só precisamos entender como funciona e entender minimamente o cálculo que é feito, né? Então, primeiro,
A fórmula para se medir frequência é F, que é igual a C, sobre comprimento de onda, que é simbolizado por este símbolo aqui. O que é esse C? C é a velocidade da luz, porque nós estamos falando de luz, certo? A luz que gera essa onda eletromagnética aqui. Então, qual que é a velocidade da luz? A velocidade da luz, ela é de 299.700 e alguma coisa e uns quebrados. Né? Mas como é muito quebrado, a própria física, ela dá uma, vamos chamar assim, uma licença poética, não seria esse o termo, mas ela arredonda esse valor a 300 mil quilômetros por hora. Só que, para a matemática tem dessas coisas. Para toda vez que você for fazer conta com números muito grandes, a matemática desenvolveu as potências, para você resumir as coisas. Então, 300 mil quilômetros é a mesma coisa que 3,0 vezes 10 elevado à potência de 8, tá? Dividido pelo comprimento da onda. Já falo disso daqui. A gente já vê essa parte aqui, deixa eu falar dessa primeiro. 10 elevado à potência de 8, nós aprendemos na escola. O que é elevar à potência? Muita gente confunde e multiplicaria aqui 10 vezes 8, e não é isso. 10 elevado à potência é você multiplicar o mesmo número por essa quantidade de vezes. Então é 10 vezes 10. Não, no caso, 8 vezes o 10, desculpa. Então se a gente multiplicar o 10 por ele mesmo 8 vezes, a gente vai chegar a 100 mil, certo? 100 mil vezes 3,0 vai dar 300 mil, que é a velocidade da luz. Então, ao invés de escrever 300 mil, a gente escreve nessa forma. Agora, aqui é o seguinte, aqui está em nanômetro. O nanômetro é a unidade de medida de bilionésimo de metro. Para fazer esse cálculo, a gente precisa converter nanômetro para metro. Então, vou pegar um exemplo aqui de um espectro. Vamos calcular o espectro verde, né? De 500, comprimento de onda vai de 500 a 565 nanômetros. Vamos medir a frequência de 530, de uma onda de 530. Então, 530 nanômetros é a mesma coisa que a gente dizer 530 nanômetros vezes 10 elevado a menos 7, negativo. Isso aqui tem a ver com a quantidade de vírgulas, tá? Que tem na hora que você vai converter para metro mesmo, tá bom? A gente vai ter aqui uma frequência, o resultado desta equação aqui vai dar 5,66 vezes 10 elevado a 14 Hz. Se você fizer 14, o número 10 multiplicado por ele mesmo 14 vezes 5,6, nós vamos chegar a 566 terahertz. Só que comumente dito como hertz. Na verdade, essa conta dá 566 quadrilhões, tá? Mas a gente não fala assim, a unidade de medida de frequência é terahertz, no caso de onda eletromagnética. Mas a gente pode falar em hertz só. 566 hertz. 566 hertz eu sei que está no espectro da cor verde. Então, algo que vibra a 566 hertz está no espectro verde, ok? Entenderam este conceito? Se não entendeu, volta, acompanha, pausa. Se eu não fui muito claro, pode consultar, pode mandar mensagem no grupo para tirar dúvidas e etc. Tá? Agora aqui nós entendemos, desde a última instrução, da primeira parte, que a gente entendeu o que é frequência, o que são ondas eletromagnéticas, como que isso se manifesta na nossa vida real do dia a dia, porque nós somos feitos de átomo, átomo é energia, né, e tudo mais. O eletromagnetismo é a energia em movimento, eletromagnetismo é energia mais magnetismo, ou seja, intrinsecamente ligado à atração, e assim sucessivamente. Aí aqui nós entendemos as cores. Espectro visível, que é um tipo de onda eletromagnética que é possível ver. Essas outras ondas a gente não vê. Quando você coloca um prato no micro-ondas, você não vê o que está acontecendo ali. É impossível, a gente não consegue visualizar e nem existem aparelhos para que a gente possa ver a onda de micro-ondas. Ondas de rádio. Se você sintonizar a 97.1, você não vai conseguir ouvir o que está na 101.7, porque você precisa sintonizar a frequência. Então o que sai em uma não sai na outra. Ondas de rádio. Raios gama. O que são raios gama? Raios gama tem a presença de raios gama é predominantemente tida no universo. Então, explosão de supernova, atividades cósmicas no geral tem muita exposição de raios gama. Mas aqui, para nós, também tem na radioterapia. É um tratamento através das ondas de raios gama. Raio X, vocês já sabem. O raio ultravioleta. O Sol emite ondas de raio ultravioleta. Sessões de bronzeamento, que
as mulheres gostam de fazer. Tem lá, onda de ultravioleta. Então serve para isso. Espectro visível são essas. Ondas de micro-ondas, o exemplo mais prático aí é o micro-ondas no prato, né? Lógico. E ondas de rádio, que são o rádio mesmo tradicional que nós conhecemos. Ok? Então esta é a parte 2 da instrução. Eu vou fazer a parte 3, senão o vídeo vai ficar muito longo e também vai ficar aqui na academia. Então quando você terminar de ver esse vídeo, é só fechar e abrir o vídeo do lado aí que a gente vai continuar.